Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. A gente está aqui para discutir mais um pouquinho sobre uso capião. Falamos disso no encontro anterior. Hoje eu tenho a honra, mais uma vez, vai ser aqui sempre o meu parceiro de aflições, angústias e debates jurídicos, Dr. Henrique. A gente vai falar mais um pouco sobre o uso capião, trabalhando algumas questões específicas. Primeiro eu gostaria de já agradecer e cumprimentar o Dr. Henrique, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez juntos e vamos fazer isso por algumas vezes ainda, né? Com certeza. Eu também estou muito feliz em estar de novo na presença com tão ilustre, né? Imagina. Jurista, né? Só amigos, encontro de amigos. Eu sou doutor Levi de longa data já, das suas aulas, e muito prazeroso em estar aqui para contribuir e debatermos o que for necessário. Claro, vamos tentar começar com um tema que já cria um certo desconforto, que é a ideia de recebimento do requerimento inicial da uso capião e a possibilidade de emenda, de complementação de documento inicialmente ou de uma primeira apreciação integral por parte do registrador e recusa. Ou seja, qual é a ideia que a gente vai se preocupar aqui inicialmente? Uma vez apresentado um requerimento, e esse requerimento é apresentado com a assinatura de um advogado, acompanhado por um advogado, e observado ali todos os documentos, estamos aí pensando no artigo 3º, artigo 4º do provimento 65 de 2017. Apresentado esse pedido inicial, devidamente prenotado, esta primeira qualificação pelo registrador, ela deve ser uma qualificação conclusiva, admite-se a possibilidade de emenda, admite-se a possibilidade de providências. Doutor Henrique, como registrador, o que o senhor faria? Eu tenho para mim que o registrador realmente deve fazer um exame exauriente. O provimento 65 praticamente regulou toda a matéria. É como se fosse uma cartilha, né? Todas as diretrizes, todos os requisitos, e o registrador, verificando que o requerimento não satisfaz tudo aquilo que o provimento exige, me parece que deva sim conceder uma oportunidade ao requerente para que emende o pedido e junte os documentos que devem ser juntados. Para mim, eu daria um prazo, né? Concederia um prazo, tal como acontece no processo judicial, para que isso aconteça. Eu acredito que seja uma providência interessante e acertada, né? Eu acho que tratando e eu entendo que é novo para todo mundo, né? O uso capião extrajudicial, ela acaba sendo uma modalidade, ou melhor, um procedimento novo para todo mundo. Então, advogados estão se adaptando, registradores. O que eu acho que é mais importante é assim, o legislador confiou no registrador de imóveis para o reconhecimento deste direito. E é um direito importantíssimo, porque reconhecer a propriedade para alguém, isso tem um valor enorme, um valor incrível. Eu acho que, ainda que não presentes todos os documentos, na visão do registrador, eu acho que caberia sim uma dilação de prazo para uma emenda, até porque imaginem, a gente já teve a prenotação, então já foi feito toda uma às vezes, talvez a gente tenha até algumas intimações antes mesmo dessa apreciação por parte do registrador. Reconheço, deveria ser exauriente, deve apreciar todas as questões, mas eu acho que tem que tentar um pouquinho mais para que a gente possa ter esse reconhecimento administrativo. Sempre lembrando que o próprio provimento, e aí levando a análise para o próprio 216A da Lei de Registros Públicos, ele autoriza diligências por parte do próprio registrador. Então, se ele entende que algo pode ser complementado e essa complementação ela pode ser feita inclusive por ele, que assim o faça. Eu acho que isso seria possível. A gente sabe que dentro das modalidades de uso capião nós temos diversas, né, tanto na Constituição, quanto no Estatuto da Cidade, quanto no Código Civil. A gente tem uma série de modalidades de uso capião. A meu ver, não sei se o Dr. Henrique pensa diferente, mas eu acho que qualquer uma das modalidades poderia se encaixar dentro do procedimento da uso capião extrajudicial. Não sei se o senhor pensa diferente. Com toda certeza. Eu acho que é possível, porque eu até reconheço que estudando um pouquinho da normativa de outros estados, tem alguns estados no Brasil que fazem algumas limitações quanto a algumas modalidades de uso capião. Lógico que eu acho que diante do provimento 65 talvez isso tenha ficado mais frágil, a interpretação disso tenha ficado mais frágil. Mas eu não via e não vejo nenhum problema na utilização de qualquer uma das modalidades de uso capião.
E aí, imaginando que eu estou numa modalidade de uso capião especial, seja ela rural ou urbana, e que se estabelece que não seja proprietário de nenhum bem imóvel. Como é que se prova isso judicialmente? Normalmente o juiz pede uma certidão negativa na comarca em que pretende-se a aquisição por uso capião do bem, uma certidão negativa de que não há nenhum bem de propriedade do interessado, do postulante. Eu acho que essa providência também pode ser tomada pelo registrador na esfera judicial. Até mesmo, talvez, uma declaração do próprio requerente, no sentido de que não possui qualquer outro imóvel urbano, rural, né? E essa declaração deveria, a meu ver, ser firmada e com firma reconhecida, né? E para dar mais segurança ao ato, né? Acho que, sim, é totalmente plausível, concordo inteiramente. Eu acho que nessa primeira questão a gente ficaria com a tentativa de otimizar ao máximo o procedimento, dando aí a oportunidade para as devidas complementações por parte do interessado, para que, uma vez atendido, claro, o registrador aí tenha uma atuação plena, e se o caso de reconhecimento, inclusive, da uso capião. Eu vou levar dentro disso uma segunda questão. Todo tipo de entrave, todo tipo de impasse ao longo do procedimento administrativo, ele admite um incidente de dúvida? Ele admite a provocação do juiz corregedor permanente? Doutor Henrique, o que o senhor acha? Tem que sim. A lei não faz qualquer ressalva, né? Havendo qualquer decisão e não se conformando o requerente, o apresentante, no caso, vamos dizer assim, em sentido lato, com aquela exigência que fora feita, ele tem sim o direito de pedir a suscitação de dúvida. Não vejo razão, motivo nenhum para que não seja admitida essa providência. Até porque nós estamos tratando de um princípio que todos conhecemos, né? Que é o princípio da autotutela da administração pública. De forma que, se nós adotarmos esse princípio, e que deve ser adotado em uso capião judicial, acho que é perfeitamente plausível. A discussão que sobressai é resultante do pensamento segundo o qual, visando o aproveitamento, né, de todos os atos processuais e evitar que o processo se interrompa a cada momento, que haja uma exigência que o requerente não se conforme, seria possível então deixarmos tudo isso para uma decisão final, e nessa decisão final, incorporando todas as demais, então seria o caso de suscitar dúvida só ao cabo de tudo aquilo que for decidido. Essa é a controvérsia que existe. Mas eu penso como o doutor Gentil bem analisou, que não há necessidade de deixarmos tudo para o fim, se a gente pode, de antemão, né, já obter uma decisão a esse respeito a nível da corregedoria, né, no caso o juiz corregedor. Então acho que, e depois no Conselho Superior, se for o caso. Né. Eu confesso que, assim, pensando aqui, enquanto a gente vai conversando, aprendendo e discutindo, eu acho que essa é realmente a finalidade do que a gente propôs aqui, desse bate-papo, né? Eu acho assim, de fato, eu acho que as provocações elas podem ser pontuais diante dos impasses ocorridos, mas em sendo ao final, eu também não consigo ver uma hipótese de preclusão. Eu acho que, ainda que seja ao final, olha, eu tentei cumprir daqui, eu tentei cumprir dali, eu acho que isso aqui poderia não ser exigido. Eu acho que nesse momento final seria admissível também, a gente está pensando numa esfera administrativa e não numa hipótese de rito processual, em que os passos não mais serão retornados, regredidos. Eu não vejo problema que ao final, não havendo sucesso no registro, na declaração da uso capião e registro, eu também não vejo nenhum problema que o postulante, aí o interessado, também venha a trabalhar perante a corregedoria permanente ou em grau de recurso as questões que, de alguma forma, ele não tenha concordado. Não vejo problema também. É bem interessante essa colocação também, visa a economia, né, de atos e sucessivas suscitações de dúvida, né? Quando que ao final, vamos chamar assim, como se trata de um processo, vamos chamar processo, porque existe uma certa discussão processo-procedimento. Exatamente. Eu já parto do pressuposto que é processo, mas vamos dizer que
essa decisão final já tem incorporado e vai incorporar um exame de qualificação sucessivo, por que também não deixarmos para que, ao final, então, seja de uma vez por todas decidida essa questão e as questões que vêm surgindo durante o curso do processo, né? Então, é como se houvesse uma nota devolutiva, né, incorporando todas as outras exigências que já foram feitas, né, um exame de caráter sucessivo, imagino dessa maneira. Eu vou até pegar um dos artigos que me parece bem interessante dentro disso. A gente, de fato, não tinha nem pensado nessa questão para debater hoje, mas que me parece muito interessante. Eu estou pensando, aqui estou lendo só o provimento 65, vou pensar numa determinada situação. O provimento 65 do CNJ, ele estabelece no parágrafo 2º do artigo 2º que será facultado aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial. Ok, nada demais. Podendo ser solicitado a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência do processo judicial para a promoção da via extrajudicial. E aí uma questão, e vou me valer, né, de toda a experiência de magistrado, doutor Henrique também para fazer essa pergunta e abusar do processo civil, mas será que aqui o ato administrativo criou uma hipótese de suspensão do processo? É uma questão bem interessante, porque exatamente nós estamos adotando uma norma nitidamente processual, né, civil, para um processo administrativo. É claro que a gente sabe que o artigo 5º do CPC permite a aplicação subsidiária das normas. Aqui nós temos uma norma expressa, editada, vamos chamar norma em sentido lato, porque nós estamos falando de norma administrativa. Sim, sim. Então, nós temos uma norma expressa dizendo assim, olha, o processo de Jesus Capião, né, perdoe-me a expressão, porque eu gosto de falar de processo, então esse processo de Capião poderá ser suspenso. A questão é que a prenotação ficará suspensa. E não há em nosso sistema registrário, né, essa figura da suspensão, né, do processo da prenotação. Ela se prorroga, né, à medida em que se dá entrada no requerimento. Mas suspender me parece que é uma situação muito, mas muito anômala. Não sei se... Não, me parece. Com uma questão assim, em que eu acho que o próprio dispositivo administrativo ele diz o seguinte, olha, dá uma sensação que nós temos uma ação em curso, mas, em princípio, sem qualquer litigiosidade. Então, eu posso suspender o processo judicial com base num ato administrativo, e não há uma previsão no CPC de suspensão. Ah, mas as partes estão de acordo. Talvez elas nem estejam. Talvez nem tenha sido perguntado. Ou eu preciso perguntar, ou simplesmente o juiz fala, olha, tendo em vista a ausência de conflito entre as partes, eles podem suspender para que seja tentada administrativamente. Eu acho que se criou aí uma situação no parágrafo 2º do artigo 2º não prevista em lei. E aí os desconfortos de tentar acomodar esse ato administrativo. Concordo plenamente, porque realmente não tem previsão legal, né, no CPC. Não há essa... O CPC ele faz um rol taxativo das hipóteses de suspensão. Exatamente. E o que me preocupa é a suspensão do processo administrativo, na ordem inversa. Também, então, exatamente. Nós temos dos dois pontos uma dificuldade, né? Exatamente. E eu tenho suspensão do processo administrativo por quanto tempo? Então eu tenho a suspensão da prenotação. Essa aqui é a questão que me pareceu bem anônima, né? Também existe essa vertente do CPC, né? E a vertente do processo administrativo. Será que é possível fazer a suspensão dessa prenotação? E como é que ficam os outros títulos contraditórios, né? Quer dizer, todos ficam na fila esperando, né, a decisão final da prenotação relativa aos Capião. E ainda assim se suspende, é uma situação bem complexa. Agora, aplicando-se a literalidade da lei, não vejo, desculpa, do provimento, não vejo como não, né? Como não suspender. Último tema que eu acho que ainda a gente consegue tratar na Capião, e é um tema que a gente já estava conversando, é a combinação dos artigos, salvo engano, do artigo 14 do provimento com o artigo 21. Em específico,
Porque o artigo 14 ele estabelece, do provimento 65, que a existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião. Perfeito. Quando a gente vai ao artigo 21, o texto expresso do artigo 21 tem a seguinte redação: o reconhecimento extrajudicial da usucapião do imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos. Em relação a isso, vale destaque o parágrafo 2º do artigo 21, que estabelece que os entes públicos ou credores eles podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento da usucapião. E a pergunta que fica, e aí eu já passo para o doutor Henrique, a palavra é, então, os gravames, eles ficam ou não ficam diante da usucapião? E a usucapião como modo originário, será que ela não teria força suficiente para eliminar os vícios e as garantias anteriores? É uma situação também bem interessante, porque se nós estamos falando de uma usucapião que é consensual, né, o pressuposto da usucapião extrajudicial é exatamente a consensualidade, que pode ser expressa ou tácita. E a disposição parece levar a crer que há necessidade de anuência expressa. E a interpretação que nós podemos dar, que não é uma orientação longe disso, a interpretação que eu faço é de que não há necessidade de termos uma anuência expressa, né? Porque se o credor hipotecário, por exemplo, é notificado e se mantém inerte, é porque tacitamente ele concordou com a baixa do gravame. Agora, essa norma realmente parece conflitar com a natureza jurídica do Instituto, que é de aquisição originária. Para aqueles que entendem que não é uma aquisição originária, faz todo sentido, a meu ver, né? Faz todo sentido Sim. dizer, não, os gravames permanecem. Mas a posição que tem sido utilizada majoritariamente é no sentido de que a usucapião é uma forma de aquisição originária. E nesses termos, eu também filio essa corrente, não sei se o doutor também concorda. Eu não vejo razão nenhuma para que gravame algum subsista. Ainda que a gente possa admitir gravames que são convergentes, vamos dizer assim, não sejam, não entrem em conflito, né? Supondo que o próprio usucapiente se favoreça com uma servidão, né? Favoreça em termos, quer dizer, ele concorde em manter a servidão que já havia sido gravada na matrícula. Ainda assim, será necessário dizer que essa servidão deve permanecer? Eu acho o seguinte, eu acho que o próprio artigo 21 e seu parágrafo, ele traz uma questão que é muito interessante, porque ela, digamos assim, ela está um pouquinho fora do sistema. Que sentido? Normalmente, cientificado e não manifestado, discordância, presume-se a concordância. A gente tem isso na retificação. A gente tem isso hoje na usucapião, inclusive para o direito de aquisição. Porque se a gente for pensar no que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe para o texto do 216A, a manifestação tinha que ser expressa. E aí nós tivemos a medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, convertida em lei em 2017, para dizer o quê? Não. Eu intimei, não falou, presumo que ele concordou. E aí quando a gente vem para o ato administrativo, em relação aos gravames, inclusive daquelas pessoas que foram intimadas, eu digo, ele permanece se eu não tiver uma aquiescência expressa. Então, academicamente, aqui eu vou fazer uma distinção que é a seguinte. Academicamente, me parece que o dispositivo ele está um pouco desfocado com aquilo que se imaginava para o próprio procedimento e para a própria aquisição. Eu acho que, de fato, deveria gerar o cancelamento, a baixa do gravame, em razão da ausência de impugnação, ausência de contrariedade. Entretanto, e aí um outro lado, eu acho que diante do texto expresso, numa recomendação que eu faria, eu acho que o registrador só deveria realizar o cancelamento dos gravames diante de uma expressa, de uma manifestação positiva no sentido
de cancelamento, de concordar com a extinção do gravame e assim por diante. Por quê? Porque a gente sabe que como essa é uma decisão administrativa e que ela pode ser submetida ao juiz corregedor permanente, a gente pode ter aí qualquer tipo de dificuldade ou de não compreensão em que talvez administrativamente o permanente trabalhe com o texto frio do provimento, e isso pode deixar o registrador numa posição mais delicada. Então, eu não acho que na prática seja hoje ainda, sem grande julgado, sem uma posição consolidada na jurisprudência, seja o melhor caminho essa dispensa de aquiescência expressa para cancelamento de gravame. Mas me parece, e eu concordo 100%, que na parte acadêmica eu acho que a ideia realmente ela fica um pouco frustrada com o dispositivo no parágrafo do artigo 21 do provimento. Concordo. Realmente é um risco muito grande o oficial assumir, no caso, diante de uma letra expressa do próprio provimento, assumir uma atividade, uma providência, né, adotar uma situação dessa natureza, sem que haja uma concordância expressa, ou até uma autorização expressa do próprio juiz, em que foi emanada uma ordem de restrição. Isso realmente colide com os nossos aprendizados, né? Com a estrutura do capião é realmente a de aquisição originária. Partindo desse pressuposto, não haveria necessidade de nada disso. No entanto, como o oficial não tem essa liberdade, né, de agir, né, ele tem que cumprir aquilo que a lei determina, e a lei em sentido material, incluindo as normas, né, conselho, corregedoria, é muito arriscado. Eu concordo com o doutor Gentil, acho que é demasiadamente arriscado para se adotar alguma conduta que seja divergente do provimento. Doutor Henrique, nós estamos aí estourando o nosso tempo. Considerações finais, queria mais uma vez aqui deixar um grande abraço, um agradecimento especial. É muito prazeroso a gente estar aqui discutindo e debatendo e das discussões saem outras ideias. Eu já estou pensando aqui já em outros temas para os próximos encontros, mas eu queria agradecer demais a presença. Essa dobradinha para mim é muito especial, muito cara, eu fico muito feliz. E queria realmente agradecer mais uma vez essa companhia que para mim é muito feliz. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui, a gente está sempre aprendendo, né? Debatendo, isso é muito importante, e forma que eu estou à disposição, sempre que for possível, será um grande prazer. Gente, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, espero vocês numa próxima oportunidade, um grande abraço, ótimos estudos, até mais, tchau, tchau.